Fala pessoal, Marcelo Forsetti mais uma vez aqui para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério: como escolher o candidato correto, das melhores formas, de uma forma totalmente consciente. Muitos de vocês, eu acredito, que nem se lembram em quem votou nas últimas eleições para deputado, para senador e tudo mais. Mas hoje eu quero trazer para vocês algumas formas de quem consiga votar de forma consciente e de forma mais acertada nas pessoas preparadas e não naquelas pessoas que a gente vê a cada 4 anos. Mas antes eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a vocês, cada um dos inscritos do canal que fazem esse movimento tão grande que a gente está tendo aqui. Esse canal só faz um mês que está nativo e milhares de visualizações. Saibam que eu não ganho nada para estar aqui produzindo isso para vocês. Eu estou fazendo isso só porque eu gosto. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Voltando para o tema, pessoal. Tudo isso que está acontecendo hoje com o governo tem diversos fatores. Um dos principais fatores dele é a escolha dos nossos governantes, que nós acabamos não fazendo de forma correta. Faça uma autoanálise junto comigo e tente lembrar quem foram as pessoas que vocês votaram nas eleições passadas. Vocês acompanharam o trabalho dessas pessoas? Isso é um ponto crucial para que a gente possa entender a nossa política. E para que a gente não fique reclamando que político não faz nada, sendo que a gente nem sabe quem a gente votou. Vocês podem dizer, tudo bem, eu até lembro em quem que eu votei, mas será que vocês acompanharam o que as pessoas fizeram? Vocês podem perguntar, tá, mas como é que eu acompanho o que eles estão fazendo? Vocês podem mandar e-mail para esses políticos, vocês podem ligar para os assessores desses políticos, vocês podem ligar no gabinete dessas pessoas. E todas as informações estão muito fáceis lá no site da Câmara, no site do Planalto, e tudo mais. Sempre vai ter lá o endereço de correspondência daquelas pessoas, os telefones e e-mails. Ou será que você nem sabia que existiam esses meios de comunicação com eles? Pois é, pessoal, pode parecer clichê, mas não é. Os nossos governantes são reflexo da nossa sociedade. Ou seja, então nós temos que melhorar enquanto sociedade para que assim tenhamos melhores governantes. E precisamos saber como cobrá-los. Esse é justamente o próximo ponto para a gente conseguir escolher melhor os nossos governantes. Uma sociedade que aceita R$50, R$100 ou um botijão de gás ou até um favor futuro não é uma sociedade que pode ser levada a sério. Pessoal, nós temos que entender que um benefício que atinge somente uma pequena parte, uma parte ínfima da população, não traz benefício para o coletivo. E isso me faz lembrar da época que eu morava em Londres, na Inglaterra, que lá tinha um sistema de governo diferente do Brasil. Lá existe a Câmara Alta ou a Câmara dos Lordes, que é justamente o lugar onde as pessoas têm um papel de revisão daquilo que a Câmara dos Comuns fazem. É como se fosse o nosso Senado Federal. Eles têm tecnicamente um papel de revisor das leis que são feitas e aprovadas pela Câmara dos Comuns ou, no nosso caso, a Câmara dos Deputados. A diferença é que lá, os membros dessa Câmara Alta, eles não são eleitos diretamente pelo povo. E assim, eles não têm compromissos eleitorais com a população. Diferente daqui, que os políticos têm aquele compromisso eleitoral. Então eles fazem qualquer coisa, votam em qualquer coisa para conseguir em troca uma verba que eles acabam mandando lá para sua região ou para sua cidade. E com isso, a gente sabe muito bem o que vira essa verba. Muitas vezes ela não chega no destino final para as coisas que deveriam realmente acontecer. Os nossos jornais estão cheios de corrupção e tudo mais, a todo momento. Mas é claro que esse é um debate muito complexo lá e aqui também não seria diferente. Temos que ter a consciência dos candidatos que a gente quer votar. E assim chegamos no nosso ponto seguinte, que é justamente o que devemos pesquisar sobre esses candidatos. Eu vou colocar alguns pontos relevantes aqui para vocês, para que a gente possa fazer um debate mais interessante. Então, você deve levar em consideração o histórico pessoal do candidato. Ou seja, será que ele foi uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa justa? Qual é a formação dele? Por que não? Isso muitas vezes pode ajudar o candidato. Devemos pesquisar também qual é o histórico da vida pública dessa pessoa. E se ele não tiver histórico de vida pública até aquele momento, a gente volta no ponto inicial, da vida pessoal do candidato. Será que ele foi um grande empresário, então uma pessoa que lutava pelos direitos dos movimentos sociais? Ou será que ele foi só um senhorzinho que dava bala para as crianças e aí todo mundo gostava dele? Pensa nisso. Nesse meio tempo, quais foram as coisas que ele realmente fez para a sociedade em geral, e não apenas para um pequeno e restrito grupo, e não demonstra nenhum preparo para a vida pública.
Precisamos acabar com isso de votar em pessoas despreparadas. Que a gente acaba votando porque são pessoas legais ou então pessoas conhecidas na cidade ou na nossa região. Essa pessoa precisa realmente ter um plano de ações. Essa pessoa precisa estar preparada. E o principal, entender as funções para as quais ela quer se candidatar. E o mais breve possível apresentar seu plano de governo ou então plano de ação, para que assim a gente possa realmente cobrar aquela pessoa quando ela foi eleita. E outra coisa, desconfie de pessoas que não têm condutas condizentes com o seu plano de governo. Um exemplo simples disso é uma pessoa que a gente conhece, que ela é cheia dos jeitinhos, ela é cheia das malandragens e tudo mais, cheia dos esquemas, e coloca no plano de governo dela que ela vai lutar contra a corrupção. Isso, infelizmente, não será verdade. Cuidado com as pautas que estão em alta. Nas eleições passadas, a pauta que mais estava em alta era a defesa dos animais. Pessoal, eu entendo que tem que haver a defesa dos animais, tem que lutar por isso. Mas só que tem muitas pessoas que colocam essas pautas prontas somente para angariar votos que elas não teriam naquelas certos setores da sociedade. Então, cuidado com isso. Pergunte efetivamente para os candidatos quais são os benefícios reais, no que vocês vão dar ênfase no seu governo. Pergunte quais são os pontos. A pessoa não é obrigada a abordar todos os temas de uma cidade. Ela pode dar ênfase em alguns pontos específicos daquela cidade e assim lutar melhor por aquilo. Então, assim que ela disser para você quais são os pontos que ela pretende dar prioridade, dar ênfase, pergunte para ela qual é o panorama atual daqueles pontos, para ver se realmente ela conhece a sua realidade, ela conhece a realidade da cidade onde você vive ou então da região onde você vive. E assim, você terá como analisar se essa pessoa realmente conhece a sua cidade e então pergunte para ela como você pretende mudar isso, quais são as formas que você pretende usar para que isso mude na nossa cidade. E assim você tem um parâmetro para analisar se aquele político realmente sabe sobre o que ele está falando ou se foi apenas um marqueteiro que escreveu tudo aquilo para ele e ele não tem conhecimento algum daquilo que ele está apresentando para vocês. E entenda se aquilo tem isonomia para a região que você mora, para a cidade que você mora, para o estado que você mora, com relação a um plano apresentado global, ou seja, a nível nacional. Nós, como eleitores, temos que conhecer as atribuições dos cargos das pessoas que vamos votar. Ou seja, nós precisamos saber o que realmente são as atribuições daquela pessoa. Senão, vai chegar candidato aí e vai te prometer: ó, se eu for eleito, eu juro que vou levar você e sua família toda para Disney. Isso pode parecer uma promessa fora da caixa, mas só que tem muitos vereadores e deputados que prometem para você que vão asfaltar a sua rua, vão levar água encanada para até a sua casa, vão trazer coisas básicas para a sua vida em sociedade. Mas só que, infelizmente, essas não são as atribuições dessas pessoas que vão estar no governo. Vereador, deputado, senador não constrói nada. Então, fica ligado nessas pessoas que fazem essas promessas que não tem nada a ver com as suas atribuições. E caso essa pessoa já realmente esteja na vida pública, então pare e pense e cobre coisas que são relativas à vida pública dessa pessoa. Veja se ela tem algum processo judicial ou se ela já teve. E para isso eu vou deixar o link aqui no card para vocês sobre um vídeo que nós já fizemos aqui no canal de um aplicativo que é excelente justamente para isso. Lá vocês vão conseguir também fazer o download tanto para iOS quanto para Android. Mas temos que ter consciência, porque sabemos que o nosso judiciário às vezes pode ser um pouco meio lento e pode ser um pouco meio falho. E com isso eu peço que vocês entendam que nenhum julgamento é legítimo se antes mesmo dele começar nós já sabemos o resultado dele. Vamos checar a assiduidade dos candidatos nas sessões. Vamos ver se eles vão, se eles não vão, se eles deixam de ir, ou se eles vão e ficam lá dormindo, ou se eles vão e só ficam um pouquinho e vão embora. Porque se for para ir lá e ficar parecendo um vaso chinês, ou seja, ele vai e fica paradinho sem falar nada com ninguém, não adianta. É mais fácil a gente contratar um bonecão do poço que vai fazer mais barulho e mais movimento do que esses candidatos. Saberem quais projetos ele tem votado. E o principal, quais foram os projetos apresentados por aquele candidato. E os projetos que os candidatos conseguiram aprovar, será que realmente eles são projetos bons para a sociedade? Será que eles têm relevância para a sociedade? Porque senão a pessoa fica lá quase 30 anos falando abobrinha à torta direita, apresentando um projeto que não tem interesse nenhum na sociedade, consegue aprovar um ou outro projeto, um ou dois projetos que não tem relevância nenhuma para a sociedade em geral. E o pior, eles vão pedir o seu voto esse ano. E nas próximas eleições e nas próximas. Temos que entender como aqueles candidatos gastaram suas verbas de gabinete. Será que eles fizeram um bom uso das verbas de gabinete? Será que eles conseguiram economizar aquelas verbas que são exorbitantes, são enormes as verbas de gabinete? Será que eles tentaram devolver aquilo para a União?
Ou será que eles só fizeram a farra das verbas do gabinete? Seus assessores, será que eles são pessoas realmente capacitadas para assessorar alguém? Será que eles realmente já assessoraram esse candidato em alguma parte do seu mandato? Ou pior, será que aquelas pessoas realmente existem e sabem pelo menos aonde fica o lugar onde elas deveriam trabalhar? Porque senão nós temos assessores fantasmas. E isso não pode acontecer. Outra coisa que nós temos que prestar atenção com relação aos assessores e tudo mais é a questão do nepotismo cruzado. Veja as declarações que aquela pessoa deu para a imprensa. Mas aí eu peço que vocês tenham muito cuidado em checar essas notícias, porque as fake news estão por tudo e quanto é lugar. Desconfie de fontes que sejam muito estranhas à nossa realidade, como Tiadinda News. Isso não inspira tanta credibilidade. E cuidado também com os mecanismos de mídia tradicionais. Os meios tradicionais, como jornais, TV, jornal impresso e jornais eletrônicos, muitas vezes fabricam fake news para ter manchetes bombásticas e assim vender mais. Então, este canal foi feito justamente para isso também. Inscreva aqui no canal e saiba sempre das últimas notícias da semana. E nos ajude também, comente aqui embaixo sobre o assunto que você tem curiosidade de saber se é verdade ou não. Conheça o partido e a coligação que o candidato faz parte. Pessoal, entender se aquele partido realmente representa o que você acredita que é o bom para a sociedade. Entender se aquilo realmente representa enquanto população. Porque os candidatos vão agir de acordo com aquilo que o partido tem como diretriz. Ele não vai tirar a ideia somente dele. O partido vai influenciar demais como aquele candidato irá exercer o seu mandato. E o principal, analisa qual é a coligação, quais são os partidos que aquele candidato está associado, que aquele partido do candidato está associado. Porque o que pode acontecer? Você pode fazer tudo isso que eu disse para você até agora. Escolher um candidato que teoricamente seria o candidato perfeito. E aí você votar naquele candidato e na hora de realmente ser computados os votos, aquele candidato não conseguir ser eleito, mas só que os votos dele vão ajudar o partido que está na coligação. Então você pode votar em um e acabar levando o outro. Ou então, acontece como os partidos têm feito, pegando celebridades e fazendo com que elas virem candidatos e candidatas e assim conseguem votações massivas naquelas pessoas que acabam conseguindo levar outras pessoas junto sem ter muitos votos. Será que essas pessoas que estão junto realmente são pessoas boas? Realmente pessoas preparadas para aquilo? Pessoal, checar os valores gastos nas campanhas. É claro que essa checagem é muito difícil de ser feita a nível nacional num país de dimensões continentais como o nosso Brasil. Mas vamos fazer isso numa escala menor, vamos tentar começar pelo município. Veja se aquele candidato realmente está fazendo os gastos de campanha dele de uma forma correta. Se ele está apresentando aqueles gastos para o TSE de uma forma legal, de uma forma transparente. Vamos fazer um resumo breve desses 13 pontos aqui que a gente deve prestar atenção para eleger um ótimo candidato. Primeiro, o que nós estamos fazendo para melhorar enquanto povo. Segundo, lembrar e cobrar quem são os nossos candidatos. Terceiro, conhecer o histórico pessoal e vida política dessa pessoa. Quarto, saber o que ele já fez pela população. Quinto, saber se eles realmente estão preparados. Sexto, conhecer as atribuições dos cargos. Sétimo, saber se eles têm processos judiciais. Oitavo, checar se eles comparecem às sessões. Nono, saber no que eles têm votado. Décimo, como usam sua verba de gabinete. Ponto número 11, quem são seus assessores. Ponto número 12, as declarações dadas por aquelas pessoas. E por último, ponto número 13, conhecer o partido e a coligação que aquela pessoa faz parte. Pessoal, e o mais importante, depois de fazer tudo isso, vote de forma consciente. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês alguns links de ferramentas que nós podemos utilizar para fazer essas pesquisas. E caso vocês não encontrem alguma dessas informações, tem o Google. Dá um Google que vocês com certeza vão achar a informação que vocês precisam. E se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho para receber todas as notificações e os vídeos novos, deixar o seu like que nos ajuda muito se você não fez isso até agora, e o principal, compartilhar com seus amigos. Faz com que eles consigam votar melhor os candidatos. Não só no Brasil, por que não no mundo? E a indicação de livro de hoje também será dupla. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é esse daqui. Marketing Político, Ronald A. Kuntz, e Manual de Campanha Eleitoral. Esse livro aqui, tem algumas versões mais atualizadas, então busquem pelas versões mais atualizadas. E se você realmente quer entender
como funciona de uma forma rápida, prática, com bom conteúdo, como funciona uma eleição por dentro, ou seja, quais são os bastidores das eleições, eu vou indicar para vocês um livro de um grande amigo meu, o Alex Rocar. E o livro dele se chama O Livro Secreto do Marketing Eleitoral, que é esse livro aqui, ó. Pessoal, esse livro é tão fácil de leitura e tão bom de compreensão e traz um material tão rico pra gente que eu li ele numa ida e volta de um voo de uma reunião para Brasília. Nessa época eu era coordenador executivo de uma campanha eleitoral e isso me ajudou muito, além dos meus conhecimentos passados. Então, até a próxima, valeu!